Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Nosso assunto de hoje é a igreja no século XXI, o que nós vamos precisar repensar, reinventar, o que vamos precisar buscar mudar dentro da casa de Deus. E esse é um assunto especificamente para os cristãos evangélicos, né? Eu não posso falar da igreja católica porque eu não conheço os bastidores da igreja católica. Ou de qualquer outra religião que possa haver. Então, meu assunto é específico é a igreja evangélica. E se você não é de uma igreja evangélica, fique à vontade. Saiba que somos humanos, cheios de falhas, deixamos muita coisa a desejar. Nós ferimos as pessoas que não conhecemos, que não conhecia a Cristo como nós costumamos dizer. Não foi a nossa intenção. A igreja evangélica no Brasil, ela preza por ter um amor muito grande pelas pessoas que sofrem sem ter na alma, no seu espírito, o amor de Cristo. Então, seja bem-vindo ao canal Questões da Vida Real e vamos ao nosso assunto de hoje. Antes de qualquer coisa, se você gostar deste vídeo, compartilhe, dê o seu like, faça a sua inscrição e ative o sininho para saber quando eu colocar um novo vídeo, tá bom? Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu quero fazer um apanhado geral daquilo que eu consigo me lembrar do que foi a igreja no século XX, tá? Eu me converti com 11 anos de idade. A igreja, isso foi mais ou menos em 78, mais ou menos. Nós estávamos saindo da década de 70 quando eu me converti. Então é o seguinte, a igreja não era bem vista no sentido de posição social, porque a igreja evangélica era tido como pessoas simples. Entrou um ensinamento naquela época de que pessoas que estudavam em universidades se desviavam do evangelho. E assim, não é que era mentira. Infelizmente, na década de 70, já havia muitos professores que professavam abertamente serem comunistas, né? O pessoal fala muito da questão da ditadura, mas que eu me lembro dentro da igreja, dentro das escolas, né? As escolas estaduais, eu tive professores que era abertamente, todo mundo sabia disso. Então não se falava sobre criacionismo, nunca se falou sobre criacionismo no período em que eu estudei, né, a primeira fase. Então a igreja não crescia, era pequena, era pobre de conhecimento por causa desse ensinamento de que quando faziam faculdades, né, elas se desviavam do evangelho. Então a maioria da liderança daquela época, na sua simplicidade, eles queriam que as pessoas se conservassem puras e dentro do conhecimento da palavra sem se desviar do evangelho. Então, todas as pessoas que elas conheciam tinham essa realidade, porque foi assim que aconteceu. Eu falo porque eu convivi. Mas em determinado momento, ali na década de 80, isso começou a mudar. Eu não sei qual foi o gatilho, eu não sei o que começou isso, mas as igrejas começaram, os membros das igrejas começaram a fazer a faculdade, começamos a ter doutores de todas as áreas, começamos a ter pessoas renomadas, pessoas de posição social, financeiramente falando, passamos a ter políticos. Acredito também que uma das causas desse crescimento na igreja foi os grupos musicais, né? Hoje chamado gospel, mas naquela época eram chamados evangélicos mesmo. Então, assim, o grupo Renascer, o Diante do Trono, trazendo a arca que veio depois, Vencedores por Cristo, que deu início, nossa, poesias escritas Vencedores por Cristo, era algo extraordinário.
Então eles começaram a reunir centenas, até milhares de pessoas em determinados lugares, e esses últimos grupos maiores enchiam estádios, né? E isso dava status para algumas pessoas, né? Até mesmo no meio musical evangélico, isso se tornou uma realidade, né? Dava status, né? Então, quando entramos, ao raiar do ano 2000, as igrejas eram megas igrejas, principalmente nas grandes capitais. No interior era menor, mas sempre tinha um grupo de pessoas. E a realidade, como eu já disse em outro vídeo, da igreja pequena para a igreja central, de centros urbanos, é muito diferente em seu modo de se comportar. Às vezes ela é até mais rígida do que possa imaginar. Então, começamos a rever uma série de coisas e entramos 2000 com esse crescimento financeiro, crescimento intelectual. Entramos ao século XXI com vários políticos evangélicos, né? Pastores e tudo, aquela coisa que vocês mesmos já sabem. Mas, né, quando foi na década de 70, de 90, finalzinho de 90, ou meados de 90, começou a entrar no Brasil. Eu não vou entrar no aspecto de teologia, tá? Teologia da libertação, teologia da prosperidade, eu não vou entrar nisso porque a realidade que eu vivi de povão dentro da igreja é muito diferente do que se ouvia falar. A teologia em si da prosperidade, uns falavam uma coisa, outros falavam outra, isso dividia o meio evangélico, né? Mas o posicionamento com a palavra já era diferente. A palavra até, acho que primeiro decênio do século XXI, ela ainda continuou intacta, no sentido de pureza, de liberdade de falar. Então se ensinava a palavra, se gastava tempo com a palavra, se fazia seminários usando a palavra. No século XXI também começou a se dar muita atenção ao emocional, né? A cura interior. E em algum momento nós estagnamos. Logo entrou o G1, G12, né? O grupo dos 12, o modelo do grupo dos 12. E, basicamente, uma grande parte da igreja evangélica no Brasil adotou essa forma administrativa de trabalhar com a igreja. Antes havia os grupos familiares, que não é muito diferente do G12. A diferença dos grupos familiares para o G12 é que o G12 passou a dar poder, né? A liderança passou a dar um poder extra aos líderes de pequenos grupos. E começamos a ter problemas aí. E muitos problemas. Porque alguns deles se tornaram pequenos manipuladores, outros pequenos ditadores, que as pessoas tinham que obedecê-la completamente, fazer do jeito que ela dizia, não se levava em conta a realidade das famílias daquelas pessoas. E os pastores, né, os líderes da igreja, as ovelhas, os assuntos das ovelhas só chegava a eles se passasse pelo seu líder do G12, ou, né? Mas aí, assim, eu confesso que eu vivenciei a questão do G12 em Goiânia, mas eu sempre questionava durante
desde o começo, essa transição, grupo familiar, né, igreja, G12, eu questionava por que eu não via transformação permanente na vida das pessoas. As pessoas iam aos encontros, reencontros, mas voltavam para casa do mesmo jeito. Não demorava muito, saía da igreja. Então, esse vídeo é para mostrar que nós tínhamos um problema, que ninguém conversava, o pessoal falava das portas de fundo, mas ninguém tocava nessa questão de que nem todos nasceram para ser líderes, mas estavam liderando e estavam fazendo muita confusão. Então, essa geração atual que a gente tem dentro da igreja, ou está fora da igreja, vem disso aí. Então, a minha intenção é mostrar a vocês que precisamos redescobrir alguns posicionamentos ou crescer em outros, tá? Como eu disse, esse canal ele é eclético, tá? É da vivência real, é da realidade do dia a dia, do meio do povão, que eu vou estar falando. Então, vou estar falando como uma pessoa que viveu no meio da igreja, que conheceu bastidores de liderança e que muitas interrogações ficaram no ar e não foram resolvidas, tá bom? Então esse é o segundo vídeo da série Igreja, do Questão da Vida Real. Se você gostar, já sabe, deixa o like, faça a sua inscrição e não esqueça de ativar o sininho, tá bom? Beijo, Deus proteja, guarde e nos vemos na próxima.